Turminha, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser uma revisão sobre os três conteúdos que vimos agora do mês de agosto. Vamos começar? Então, pessoal, a gente vai iniciar pela história da dança, tá? Então, tem que ficar muito claro na cabeça o que vem ser a dança. Então, a dança considera-se uma expressão representativa dos diversos aspectos da vida do homem. Pode ser considerada como linguagem social que permite a transmissão através da expressão corporal de sentimentos, emoções, da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do trabalho, dos costumes, dos hábitos, da saúde, da guerra, etc. Ou seja, a dança ela pode representar tudo que a pessoa, né, que dança, que faz a dança, quer mostrar naquele momento. Então, desde os sentimentos e com todas as relações que ela tem, tá bom? E aí vamos começar um pouquinho da linha histórica para a gente relembrar. Então, a pré-história, o homem ainda nem falava, e aí ele utilizava dos movimentos para expressar suas emoções no próprio ritmo do seu corpo, tá? Então, não tinha música nessa época, né? E ele dançava para tudo que tinha significado na sua vida. Então, desde casamento, colheita, morte, né? Então, ele tinha um significado muito mais relacionado à divindade, né? Então, para obter riqueza, ou se a colheita foi ruim, ele também eles dançavam, né? E tinha essa questão da afirmação ali do poder, né? De um homem primitivo para o outro. Na Idade Média, pessoal, como quase todas, né? A cultura corporal, né? Na Idade Média, a dança era conhecida como uma forma de prazer, né? Porque ela trabalhava com o corpo para expressar os sentimentos. Então, ela foi banida pelas autoridades da Igreja Católica, tá? Mas as danças camponesas, elas continuaram. No entanto, que as quadrilhas, né, são exemplos de danças camponesas, e ela foi apropriada depois pela Igreja Católica para atrair os fiéis para as missas, tá? E aí para ensinar a palavra de Deus, enfim. Foi bem irônico, né? Porque ela proibia em lugares públicos, como por exemplo nas aldeias, mas depois ela se apropriou dessas danças de casal que tinha no, os camponeses faziam, porque nessa época da Igreja Católica, somente a nobreza podia entrar nas igrejas, certo? Então, o balé, a questão do uso da sapatilha, pessoal, era justamente para que os bailarinos, né, as bailarinas, elas tentassem buscar o divino, então o mais alto, por isso de ficar na ponta do pé. Só uma curiosidade, tá? Na Idade Moderna começa a surgir, né, danças que querem romper com esses padrões rigorosos do balé, da dança clássica, tá? Então passa a ter movimentos da ação cotidiana do homem, uma exploração maior de movimentos, incluindo solos de apresentação, e as duas principais coreógrafas é a Martha Graham e a Isadora Duncan. Vocês também, se vocês olharem, quem tem interesse pela área da dança, vai ver também o Rudolf Laban, também é um grande representante da dança moderna, tá bom? A dança contemporânea, ela surge, ela é muito recente, né? Nós estamos em 2020, ela surge na década de 60, 1960. Então, é a dança mais recente das danças eruditas, né? Ela surge como um protesto de rompimento com a cultura clássica. Então, ela rompe realmente, né, com tudo do balé, tá? Os movimentos, eles utilizam mais o espaço, né? Não tem só o palco como lugar de apresentação. Os solos de improvisação são muito frequentes, mas se vocês pegarem uma apresentação de dança contemporânea, vocês vão perceber que tem sim técnicas específicas utilizadas na dança contemporânea. Então vamos fazer
uma primeira perguntinha. Então, nós vamos fazer muitas questões, né, algumas questões comentadas aqui durante a aula para ver se vocês pegaram. Qual que é a minha sugestão? Para o vídeo, tenta responder as questões no caderno, tá? Antes de ver a resposta, beleza? A dança foi a primeira manifestação primitiva da expressão humana que se tem notícia. A dança enfatiza a percepção do movimento como um todo, a emoção, a criatividade, a percepção corporal, resultando num gesto harmônico, tanto para quem pratica como para quem observa. Então, diante da aula sobre a história da dança, a gente já teve, está revisando, analisa as afirmativas em verdadeiro ou falso. Vamos lá? Então, o povo primitivo iniciou a arte de dançar e a praticava em diferentes ocasiões, no período da colheita, nos rituais aos deuses, na época das caçadas, nos casamentos, em momentos de alegria ou tristeza, ou ainda em homenagem à mãe natureza. Pensa e vamos lá. Sim, verdadeiro. Vamos à próxima. A música é a escrita da dança e são usadas nos espetáculos, mas também aparecem nas apresentações. Não, gente, isso a gente viu, né? Eu não revisei aqui, mas qual que é a escrita da dança? A coreografia. Lembra que nós podemos fazer dança sem o uso da música, somente, né, através das nossas expressões corporais. Então, é falso, ok? No período moderno, os profissionais de dança vão buscar novas formas de ver e viver o mundo e de falar sobre ele. Alguns coreógrafos modificam o balé de dentro para fora, criando o balé moderno e o neoclassicismo. São elas a Isadora Duncan e a Martha Graham. Sim, pessoal, essa questão do balé moderno justamente surge aí, dentro das danças modernas, surge essa questão do balé moderno. O balé que rompe com essa questão da sapatilha, né, com o uso dessas saias de tutu, ok? No Renascimento, a dança sofre um retrocesso. O que é a palavra retrocesso? É como se fosse andar para trás, né? Piorar. Não. No Renascimento, a dança ela sofre o quê? Um salto, um progresso. Então, essa questão aí é falsa. Vamos lá. A dança clássica surgiu na década de 1960 como uma forma de protesto ao rompimento com outra cultura? Não, turminha. Em 1960 surgiu quem? A dança contemporânea, tá? E a dança clássica surgiu o quê? No período do Renascimento. Beleza? Vamos seguindo. Então, as atividades rítmicas e identidade cultural. Então, as atividades rítmicas expressivas incluem as manifestações da cultura corporal, cuja característica é o intuito de explorar a expressão e comunicação por meio de gestos, na presença dos ritmos, sons e da música na construção da expressão corporal, ou seja, da linguagem própria de cada um de vocês. Então, logo estamos falando das danças, mímicas e brincadeiras cantadas. Isso é um conceito de atividades rítmicas, tá? A identidade cultural, ela diz respeito às representações de um povo ou de uma cultura, bem como o sentimento de pertencimento em relação a eles, ou seja, a que ele compartilha com outros membros do grupo, seja tradições, preferências, danças, dentre outros. A identidade cultural não vem com o indivíduo ao nascer, mas ela é construída ao longo da vida em relação aos outros. Então, gente, o que eu preciso entender? Aqui a identidade cultural ela serve para unir diferentes pessoas em torno de uma mesma representação da sua cultura. Por exemplo, as pessoas que gostam de tatuagem, ou as pessoas que gostam de usar piercing, né? Ou, por exemplo, as mulheres indianas, né? As mulheres indígenas, as pessoas, né, de origem indígena. Então, ela serve ali para unir pessoas diferentes em torno de uma mesma representação da cultura, tá? Então, ela caracteriza dentro da área da educação física, essa diversidade cultural, nós temos aí, por exemplo, dentro da área da educação física, na dança, uma das suas expressões mais significativas, né? Porque ela tem um leque muito grande de trabalho, né?
porque a gente pode trabalhar através das danças, a gente vê as roupas, os costumes e mesmo as comidas, tá? A gente consegue conhecer. Toda cultura tem algum tipo de manifestação rítmica e expressiva, e o Brasil, ele é riquíssimo nessas manifestações, tá bom? Já a identidade social, pessoal, além da identidade cultural, há outro conceito utilizado na área da sociologia, denominado de identidade social. Este designa o sentimento de pertencimento a um determinado grupo social e vai sendo construído através das interações sociais que os indivíduos desenvolvem durante a vida, tá? A identidade social é realmente o seu conhecimento de si em relação àquele ambiente que você vive, se você pertence, né, àquele tipo de cultura que está sendo ali desenvolvido, tá? E já a identidade cultural brasileira, desde a época do descobrimento, no século XVI, os principais povos que contribuíram para a formação da cultura brasileira foram os portugueses, os africanos e os índios. Então, portanto, a cultura brasileira é uma miscigenação desses diversos grupos étnicos. E além dos três principais, a população brasileira é formada também pelos imigrantes. Então, além dos portugueses, eu até corrijo aí, tá? Nós temos o quê? Influências dos povos europeus, porque tem influência dos alemães, dos italianos, dentre outros povos europeus, ok? Então, pessoal, é preciso que fique muito claro que nós temos muitas danças que se originam desses povos, né, que formaram, ajudaram a formar a nossa cultura e que hoje, né, depois de ter sido modificada por nós, né, identifica a nossa identidade cultural, tá? Então, as danças brasileiras, elas são uma variedade de manifestações rítmicas e expressivas criadas e desenvolvidas em diferentes regiões do país, retratando a história de cada comunidade. Então, além da influência dos elementos africanos e indígenas, também temos influências dos colonizadores europeus nas músicas, nos próprios nomes dos passos, né, nas crenças, na cultura popular. Tá? A gente também precisa pensar que as danças, elas são inseridas em um determinado contexto histórico-social e revelam as lutas e as estratégias dos povos africanos, como, por exemplo, né, para manter as suas identidades, né, étnicas. Tá? Nas danças de matrizes africanas, nós podemos encontrar as expressões de resistência desses povos para sobreviver nessa sociedade na época em que eles eram escravos, né, e até os dias atuais, na manutenção das tradições, na ressignificação delas a partir, né, do diálogo com outras matrizes culturais. Tá? Então, houve essa miscigenação, a gente tem uma influência muito forte da cultura africana e indígena nas nossas danças, na nossa cultura brasileira. Tá? Então, é preciso que vocês entendam que as danças, enquanto é uma manifestação da arte, da memória, criação e principalmente como foco da identidade brasileira, tá? Vamos usar mais uma questão. Lembra de para o vídeo, dar uma lida na questão, tá? Para vocês entenderem e aí depois ver a resposta, tá bom? A dança é considerada uma das formas mais antigas de manifestação da expressão corporal. Em todas as épocas e espaços geográficos, a dança desempenhou para os povos uma representação de suas manifestações, de seus estados de espírito, de emoções de expressão e comunicação de sua identidade cultural. As danças folclóricas abordam as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas da mesma nação e muitas vezes desenvolvidas na coletividade. São exemplos de danças folclóricas. Então, de danças folclóricas, não é só danças brasileiras, tá bom? É só para lembrar, gente, as danças, elas são divididas em danças eruditas, que são a balé, dança moderna, dança contemporânea, por exemplo, tá? As danças populares, que são as danças do momento, aquelas danças que as pessoas gostam, curtem, mas daqui a uns anos elas não aparecem. Por exemplo, se vocês buscarem na memória, o grupo El Chan, o axé, aquele tipo de dança, já não tem mais, é outra, né, outra coisa, né? E que agora é o funk, que é a dança popular do momento aí, né? E
as danças folclóricas. E as danças folclóricas são as que mais exprimem essa identidade, que representa essa identidade cultural de um determinado povo, de uma determinada região ou estado, tá? Então vamos lá, letra A, dança do ventre. Dança do ventre ela é considerada uma dança popular, tá bom? O tango, por mais que ela representa, né, ali a Argentina, mas o tango também hoje é considerado uma dança popular. As danças de salão, de modo geral, elas podem ser danças populares ou danças folclóricas, tá? Depende muito do papel que ela está exercendo. Então, a letra A não é. Quadrilha, letra B, quadrilha. Rancheirinhas é uma dança típica do sul da Argentina, tá? Aqui foi adaptado ali na região sul do país. Sim, é uma dança folclórica, tá? Machixe, também uma dança folclórica, tá? O machixe é como se fosse o tango brasileiro, tá? Foi uma dança criada aqui no Brasil, tá? Inspirada no tango ali argentino, chama tango brasileiro, que as pessoas colocam. E o shot, que é uma espécie de forró, e até então é a letra B. C, funk, axé, não, a funk, axé, forró, enfim, pagode, não é, tá bom? São, enfim, funk, dança popular, forró também é considerado. Polcas, sim, xaxá sim, mas o minuetos não é considerado uma dança folclórica. Então, a letra correta é a letra B, tá bom? Vamos seguir. E, por último, a gente viu sobre linguagem corporal, né? A linguagem ou expressão corporal é uma linha muito tênue entre linguagem corporal e expressão corporal. A expressão corporal a gente usa muito dentro da área da educação física, né? A gente trabalha o movimento, a expressão, o movimento ali com o sentimento, querendo passar alguma mensagem, e nada mais é do que realmente a linguagem corporal. Então, a linguagem corporal corresponde a todos os movimentos gestuais e de postura que fazem com que a comunicação seja mais efetiva. A gesticulação foi a primeira forma de comunicação. Com o aparecimento da palavra, né, os gestos foram tornando-se mais secundários, mas acaba que você expressa seus sentimentos, por exemplo, através da expressão facial, ou através de uma coçada aqui no cabelo, né, ou enfim, o próprio jeito de você se portar diante de uma pessoa, diante de uma situação. Então, a linguagem corporal é uma linguagem não verbal, tá? E aí eu trouxe um conceito da expressão corporal para vocês verem que é assim muito semelhante. Então, a expressão corporal nada mais é do que a maneira involuntária do nosso corpo se manifestar. Ou seja, é um tipo de interlocução não verbal, ou seja, de comunicação não verbal, que se baseia em gestos, posturas, movimentos faciais. Podemos dizer também que ela é uma das formas de comunicação mais primitivas da existência. Muito antes de desenvolver a fala, a linguagem do corpo já era utilizada nos nossos antepassados. Aí você vai falar, Lana, mas espera aí, é o mesmo conceito. Sim, é muito semelhante. É pequenos detalhes que a diferenciam, mas é mais na área da educação física que é usada em relação, né, esse termo expressão corporal, ok? Então, a linguagem corporal no campo da educação física. Conhecer a linguagem corporal é a capacidade de interpretação dos movimentos do corpo. E no contexto da educação física, ela envolve a capacidade de compreender as diversas manifestações culturais, ou seja, dança, luta, os rituais, as cerimônias, os jogos, a ginástica, e reconhecer a importância das atividades físicas para o bem-estar. É preciso que vocês lembrem que a linguagem corporal ela está presente em qualquer movimento que fazemos, mesmo os movimentos involuntários que nós não prestamos atenção. Tá? Inclusive, tem um livro que chama O Corpo que Fala, que faz um estudo, né, sobre essa questão da linguagem corporal. Então, o movimento está ligado à vida. E a dança é apenas uma forma da organização da linguagem corporal. Tá? Ela está por ela estar presente já desde ali da pré-história, né, pelo corpo ter sido o primeiro instrumento de comunicação, né, com o mundo, né? A apropriação da linguagem corporal liga o homem ao que cerca ele desde o nascimento. Se vocês,
né? Na nossa aula sobre linguagem corporal eu falei, quando você vê um neném, quando ele não gosta de uma coisa, ele faz uma careta, enfim, faz um gesto com o braço, porque ele ainda não consegue comunicar, tá? O ser humano toma posse de diversas formas de interação conforme vai crescendo, mas o corpo continua sendo um instrumento de comunicação, tá? É o primeiro que ele se comunica. E o que eu quero que vocês entendam, que essa linguagem corporal, essa expressão corporal, ela está em todos os elementos da cultura corporal, ou seja, por exemplo, você está lá jogando basquete, você às vezes com o próprio olhar ou com um gesto, um sinal, você identifica para o seu companheiro de equipe qual jogada você vai realizar, o que você está pensando, os sinais dos árbitros durante os jogos, tá? A ginástica, por exemplo, a ginástica artística, a ginástica rítmica, tem movimentos obrigatórios que têm que ser feitos, ou seja, ela tem uma linguagem corporal que tem que ser seguida. Então, não é só a dança, né? A dança é uma das que mais a gente lembra quando fala em linguagem e expressão corporal. Mas essa linguagem corporal está presente em todos os elementos da cultura corporal, ok? Então, pessoal, vamos corrigir aquelas duas questões que foi da lista, né, da semana 5, tá? Que é sobre linguagem corporal e a gente já corrige e já comenta as questões. Então, tem o texto, a importância da linguagem corporal. Os gestos e as expressões faciais falam muito mais do que as palavras. Albert, pioneiro em pesquisas sobre linguagem corporal em estudos de 1950, apurou que a mensagem na comunicação interpessoal é transferida na seguinte proporção: 7% verbal, somente palavras, 38% vocal, incluindo tom de voz, velocidade, ritmo, volume e entonação, 55% não verbal, incluindo gestos, expressões faciais, posturas e demais informações expressas sem palavras. O antropólogo Hay, um dos pioneiros no estudo da comunicação não verbal, descobriu que as palavras correspondem por menos de 35% das mensagens transmitidas numa conversa, né, frente a frente. O restante, em torno de 65% da comunicação, é feito de maneira não verbal. Todos nós, né, todos nascemos sabendo identificar algumas expressões faciais, gestos e posturas, e também ao longo da vida aprendemos várias outras. Porém, devido à linguagem corporal não fazer parte do sistema educacional tradicional e ainda hoje ser um pouco estudada e difundida, uma grande variedade de gestos passam despercebidos. O que seria esse sistema educacional tradicional? A escola, tá? Vamos ver as alternativas. Então, com base no texto, podemos reconhecer que as manifestações corporais de movimento, ou seja, as expressões corporais, a linguagem corporal, faz parte do sistema educacional tradicional, ou seja, acontece nas escolas? Acabamos de ver que não, né? São exemplos de predominância da linguagem verbal sobre a não verbal? É uma necessidade social como uma forma de comunicação? São extrínsecas ao homem desde as épocas remotas? Então, qual que é? Seria a letra C, é uma necessidade social como uma forma de comunicação. A letra D não é, porque não são extrínsecas ao homem. Ela é intrínseca, ou seja, ela faz parte desde que nascemos, desde quando não conseguimos pronunciar nenhuma palavra. Ela é intrínseca. E a letra B são exemplos de predominância da linguagem verbal sobre a não verbal? Não, mostrou que a linguagem não verbal é predominante sobre a verbal, ok? Vamos para a próxima. Então, a segunda questão que estava na lista de vocês, escolha a sequência de palavras que completarão a frase abaixo. Então, vamos lá. Eu dei as opções, certo? Então, vamos completar. A dança é considerada uma das formas mais antigas que o ser humano usou como linguagem corporal. Ela foi utilizada para simbolizar o que seria? Então, alegrias, tristezas, vida e morte, para celebrar o amor, a guerra, a paz, ou seja, representou diversos aspectos da vida humana. Beleza? Então, a letra correta é a letra A. E aí, nós temos aqui um texto sobre a dança como linguagem universal, tá?
É uma dança artística que geralmente é acompanhada por música, podendo acontecer independente do som que se ouve ou sem ele. Na pré-história, a dança surgiu antes mesmo da fala, como uma das primeiras ferramentas de comunicação humana. As primeiras demonstrações expressivas do ser humano foi realizar movimentos de bater os pés no chão, aos poucos, dando mais intensidade aos sons e posteriormente descobrindo outros ritmos, como utilizar as mãos por meio de palmas. No Antigo Egito, a dança era praticada em rituais religiosos com o intuito de agradecer e pedir proteção a favores aos deuses. Já na Grécia, a dança favorecia as lutas e a conquista da perfeição do corpo. Com o passar do tempo, a dança ganhou espaço em diversos segmentos, inclusive no esporte, como nos primeiros Jogos Olímpicos da Grécia em 1896, onde foi celebrado com vários tipos de dança da época. Com a miscigenação dos povos, os conhecimentos culturais foram se difundindo e várias danças foram sendo criadas e divulgadas por todo o mundo. Então, após a leitura do texto, analise a seguinte questão e responda o seu caderno, tá? Lembra que essas questões comentadas que não estavam na lista, você vai fazer no caderno, vai estar lá no texto em PDF, ok? Então, para o vídeo, pensa, tá? De que maneira a dança envolve as pessoas, ok? Então, a dança, ela envolve as pessoas porque ela é uma forma de integração e expressão individual e coletiva. E seus movimentos, eles podem ser definidos através das coreografias ou improvisados através das danças livres. Ok, pessoal? Eu espero que a gente tenha conseguido revisar, né, os 3 conteúdos. Tem o texto com os tópicos resumidinhos, mas se for necessário, busque os textos completos e as questões comentadas, tá? Beijo grande e façam a verificação de aprendizagem, tá? Com muita atenção que vai dar tudo certo. Ok, pessoal? Até mais!